A gente recebe na edição dessa sexta-feira Jason Vieira, economista, nos fazendo companhia para nos ajudar a entender toda essa loucura que virou o mercado cambial nas últimas semanas. Jason, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui mais uma vez. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a generosidade de aceitar estar conosco. Jason, como é que você está avaliando essas últimas semanas? Isso deixa ainda mais evidente que o mercado cambial está sem rumo, em especial aqui frente ao real, ou o caminho está bastante claro, mas nós vamos viver dias de ajustes como o de ontem, por exemplo? Não, nós estamos completamente sem rumo. Eu acho que as últimas movimentações deixaram claro que a culpa do governo é grande, se não for a maioria da culpa do governo, a comunicação muito truncada, faltou boa parte ali tentar assegurar um pouco de confiança dos investidores. O fluxo tem sido grande de saída dos investidores estrangeiros, eles estão saindo além daquilo que tem que ser observado naturalmente aqui. Ou seja, nós tínhamos já um contexto em que há uma saída intensa em dezembro, essa saída tem se intensificado muito mais, porque se você tem investidores com ativos em reais, esses ativos estão se desvalorizando, então eles preferem retirá-los antes que essa desvalorização fique mais intensa ainda. E esse movimento também ele acaba não dando certeza de rumo. Nós tivemos a volatilidade ontem, uma intervenção do Banco Central saiu de 6,20 para 6,12. Hoje temos uma intervenção de 7 bilhões de dólares, perdão, uma das mais altas na história. Então, o governo está usando, o governo não, o Banco Central está usando grandes armas para tentar deter essa desvalorização do real, mas a gente sabe que isso é um processo temporário que só se ajusta quando se ajustar. Primeiro, uma reforma mais decente em relação àquilo que foi apresentado, porque não adianta o governo reclamar, mas a reforma está sendo aprovada. Sim, mas o mercado já tinha projetado que essa reforma não ia, por exemplo, chegar a um pouco mais da metade de economia do que o governo preconiza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a falta de comunicação correta do governo e a falta de se trazer um plano melhor do governo. Porque aquele plano que o governo trouxe é muito ruim, é um plano de remanejamento de gastos, não de cortes. Então, enquanto continuar esse contexto ainda catalisado pela questão do Federal Reserve nos Estados Unidos, aí essa volatilidade vai continuar e vai continuar sem parâmetro. Jason, como é que você tem avaliado essas intervenções do Banco Central, esses leilões? Eles têm um efeito prático no mercado ou ele é um pano quente ali para o que está acontecendo? Que, como você acabou de pontuar, existe uma culpa clara grande do governo e essas intervenções vão acontecendo pelo Banco Central. Que efeito prático elas têm no mercado nesse momento, diante do cenário de fundamentos que o mercado cambial vive agora? Nós temos três movimentos que acontecem. O primeiro movimento, efetivamente, é a dar liquidez à saída de dólares. É necessário. Ou seja, o governo não está vendendo dólares que vão ficar aqui no Brasil. A maior parte deles está realmente saindo e você precisa dar liquidez. Se você não der liquidez na saída, e como a saída é muito grande, você pode suscitar uma desvalorização ainda maior do real. Esse que é o ponto principal, talvez, que a gente precisa deixar claro. Se o Banco Central não der saída para dólar, o dólar sobe muito mais do que ele já tem subido. Certo. Então, o pessoal fala, olha, parece que está enxugando gelo. Parece, mas poderia ser pior. O segundo ponto é mostrar que existe sim um posicionamento por parte da autoridade monetária para evitar um movimento também mais extremado em termos de moeda, ainda que este seja muito extremado. Porque, por exemplo, nós não estamos naquilo que a parte da imprensa adora dizer, que é o ataque especulativo. O próprio Galípolo ontem falou que nós não estamos num ataque especulativo. O Sim. próprio Haddad falou que não estamos num ataque especulativo. Isso é de um nível de besteira muito grande de se falar, especialmente de alguns membros do governo. Então, o próprio governo veio rechaçando membros do governo, dizendo que, olha, para com essa história. O ataque especulativo é um movimento que o dólar estaria a 7 facilmente agora. Então, não é um ataque especulativo. E o terceiro ponto é que tem que se demonstrar também, por parte da autoridade monetária, a tentativa de se demonstrar o que é um nível de dólar, obviamente, dentro desse nível inaceitável, o que é aceitável. Então, provavelmente, 6,20 é aquilo que o Banco Central diz, daqui eu não deixo passar. Daqui é que eu vou intervir pesado.
Mas é dúvida também isso, porque saber se isso vai funcionar com sua eficácia total também é muito complicado. Porque é só lembrar que nós vimos de um dólar que começou, vai, 5,60, foi para 4,80. Nós estamos agora com dólar a 6,12, que chegou a bater 6,20, quase 6,30. É muita incompetência a gente deixar isso acontecer. E não adianta dizer assim, o Banco Central tinha que ter intervido antes. Não, se ele tivesse intervido antes, ele teria queimado reserva, não teria resolvido nada, e a questão política ia se sobrepor, ou seja, um empoderável da questão política que acaba se sobrepondo a essa história toda e faz com que nós tenhamos essa sensação de que parece que o Banco Central está jogando gelo, quando, na verdade, ele está cumprindo seu papel. Inclusive, numa das últimas entrevistas que o Fernando Haddad deu, ele falou: a moeda vai voltar a se acomodar, né? Isso vai, esse movimento vai esfriar e tudo mais. O que aconteceu ontem, por exemplo, com essa queda de 2,3%, é uma acomodação, Jason, ou é um ajuste do mercado depois de tudo que ele subiu nas últimas semanas e com espaço para, como você falou, ainda testar patamares um pouco mais elevados? O que o governo não está enxergando ou não está colocando nessas suas declarações, nessas suas narrativas, ou não está entendendo a parte de culpa que tem nesse processo? Não, eles estão mais ou menos na teorema de Homer Simpson, né? A culpa é deles, eles põem quem eles quiserem. Basicamente, o governo está agindo dessa maneira, de maneira quase que infantil. Não, o governo não entendeu ainda o papel dele na comunicação, o governo não entendeu o quão expressivo isso pode ser para o mercado, e o governo também não... Porque o que acontece? Vamos fazer um resumo rápido disso. O governo achou, o governo precisava cumprir o arcabouço fiscal. Ele não conseguiu cumprir o arcabouço fiscal. Foi lá em março, quando houve a deterioração de todos os ativos aqui no Brasil, dólar, juros, bolsa de valores, quando ele disse que não ia conseguir, que ele ia descumprir, ele queria rever. Não tinha nem 9 meses o arcabouço que ele mesmo propôs e ele não conseguiu cumprir. A sensação que dá é que ele não queria ter feito nem o primeiro arcabouço. Essa é a sensação clara para todos. Ele não queria nem ter feito o primeiro arcabouço, ele queria ter passado aquela PEC que liberava 400 bilhões de gastos por 4 anos e sem ninguém reclamar. Era isso que ele queria, não conseguiu, foi obrigado a trazer o arcabouço fiscal, trouxe a contragosto, trouxe contrariado, com o Haddad sofrendo por todos os lados, e agora, quando ele não conseguiu cumprir, porque o próximo ano você tem um vencimento de diversos programas sociais, coisa parecida, e você está chegando próximo de ano de eleição, eles estão batendo no desespero, que em 2026 pode ser que não tenha dinheiro para pagar bolsas famílias e outros, ter tudo isso, eles entraram num ciclo de tentativa de cortar gastos. Só que quando corta gastos, precisa cortar gastos do governo, gastos da máquina administrativa, que é excessivamente pesada, que é excessivamente paquidérmica. E eles não querem fazer isso, porque eles precisam acomodar politicamente os apoios deles lá dentro. Se eles fizerem isso também, porque basicamente a máquina é o apoio do próprio governo. Depois você tem o Congresso, que também tem as suas exigências em termos das PECs, de todos os seus as emendas que eles colocam, sim, que também é outra parte que gera gastos para o governo. Então, quando você começa a colocar tudo isso na conta, o governo não soube lidar com o Congresso, não soube lidar com a sua própria base, com isso gerou um desastre numa tentativa de arremedo da reforma, aprovou uma reforma tributária que tem um processo de transição de 10 anos, ou seja, o efeito dela é nulo no curto prazo. Então, tudo isso, quando você coloca... Aí, quando ele precisa apresentar um plano crível de corte de gastos, de redução de impacto da máquina pública na dívida pública, e que isso possa, de alguma maneira, fazer com que o governo dê um sinal fiscal positivo e o mercado entenda como positivo, demande menos taxa de juros, demande menos impacto no câmbio, e se volte mais à Bolsa de Valores, porque os juros não estão pagando tão bem, ele não entendeu esse recado. Ele preferiu politizar a questão, e aí é o que nós estamos observando. Jason,
A aprovação da PEC do corte de gastos pelo Senado ontem e o projeto caminhando para promulgação, isso muda alguma coisa no cenário? Traz um pouco mais de segurança para o mercado? Ou pelo pacote ser muito insuficiente, ser um pacote fraco, como você e outros economistas, outros analistas já apontaram também? E quando o pacote saiu, com bastante atraso, foi unânime, né, a análise do mercado e a reação imediata. Mas o caminhar desse pacote no Congresso Nacional, ele muda um pouco o cenário ou não? Muda. Muda porque ele piorou. O pacote, do modo como ele foi apresentado, a gente esperava que ele economizasse de 30 a 40 bilhões. Ele foi Sim, desidratado. Então, se ele foi desidratado, depois ele vai exato. economizar menos ainda. Então, ele deve economizar aí, nos próximos 2 anos, se economizar, estamos falando de 35, 40 bilhões em 2 anos. E na boa, o governo achar que o mercado é muito ingênuo de achar que a gente vai acreditar que vai cortar 40 bi em ano de eleição. Ah, né? Sim, Pô, menos, né? Pô, em ano de eleição, desesperado do jeito que esse governo está, sabe? E aí começa um monte de narrativa estranha surgir no meio do caminho, um monte de coisa que não tem nada a ver, e a tentativa de algumas cortinas de fumaça, aquela história toda. Por fim, aparentemente, esse tipo de cortina de fumaça não está funcionando, o foco do mercado não muda em relação ao que está acontecendo, uhum, as atenções continuam muito voltadas à questão econômica, e se o governo não apresentar, como o próprio Haddad disse, que se necessário ele apresentaria mais algum pacote com mais alguma coisa, o problema é o seguinte: levou um mês para apresentar esse pacote, e nitidamente o primeiro pacote devia ter sido um pacote de corte de gasto. Quando o governo olhou aquilo e falou, não, não, esse não vai, esse não vai, esse não vai, o Haddad teve que ficar se debruçando um mês com 300 versões diferentes, modo de dizer, mas com várias versões diferentes desse pacote, na tentativa de aprovar alguma coisa. Quando ele chegou num pacote final, em que você, dando um sambalelê nos números, você diz que chega a 70 bilhões de economia, ninguém acreditou. Basicamente foi o que aconteceu. E é o que continua acontecendo. Jason, como é que essa situação toda impacta a movimentação lá fora? Como é que a gente, é enxergado e como é que lá fora os investidores, os players do mercado estão pegando essas informações, cruzando com tudo o que mais está acontecendo na cena externa, em especial a posse de Donald Trump em janeiro, dia 20 de janeiro de 2025. As coisas podem ficar ainda mais intensas a partir de meados do primeiro mês do ano que vem? Então, em relação ao estrangeiro, o estrangeiro está saindo do Brasil já faz tempo. O fluxo de estrangeiros está negativo mais ou menos desde março, desde o anúncio lá do não atingimento do arcabouço fiscal. Você começou um fluxo bastante intenso de saída de investidores estrangeiros do Brasil e que se intensificou nesse último mês, nessas últimas semanas. Então, isso daí, na verdade, a única coisa que aconteceu foi um catalisador. O Federal Reserve também foi um catalisador, dado o sinal muito hawkish que ele emitiu ali no comunicado e na entrevista pós-decisão de juros, dizendo que vai cortar só mais 2 vezes os juros, que eu já venho avisado faz tempo, tem até artigos no meu site, que não era nem para cortar juros, né? Então, aqui no Brasil, eu tinha minhas dúvidas sobre se era necessário subir juros. Agora, pelo fiscal, eu acho que tem que subir juros, mas antes, pela atividade econômica, inflação, eu achava até que tinha condições de segurar. Mas o fiscal Certo. piorou tanto que o fiscal afetou a inflação e a inflação afetou, o câmbio também afetou a inflação. Então, agora sim, é necessário sim subir juros. Ok. Mas lá já ainda existem dúvidas se é necessário esse ciclo contínuo de corte de juros, porque os Uhum. números estão muito bons, a atividade econômica está positiva, o resultado das empresas, ainda que o PI de algumas empresas esteja meio esticado, de certa maneira você tem resultados positivos, especialmente das empresas de tecnologia. Óbvio, falta um impulso internacional para que as bolsas americanas tenham um ganho ainda maior, as empresas americanas tenham um ganho ainda maior, porque a economia americana, assim como a economia japonesa, são duas economias que elas se viram, elas se autocompletam, elas se viram muito bem, mas sempre o impulso adicional vem de um crescimento externo
quando essas empresas começam a vender para o resto do mundo, tá? Caráter exportador, né? E daí, por isso também que, de certa maneira, alguns países preferem sua moeda desvalorizada, ao contrário dos Estados Unidos. Sobre Trump, Trump é muito repleto de narrativa o que se fala sobre Trump. Porque eu fui muito crítico do primeiro governo dele, e quando terminou o governo, fui fazer um saldo, quando eu fui ver, o saldo era muito mais positivo do que negativo. Aí o pessoal falava, Trumpflation por causa das tarifas. Beleza, aí eu fui ver quanto foi o impacto do Trumpflation nas tarifas. O PCI saiu de 1,8% para 2,3% ao ano. Ou seja, o Trumpflation gerou 30 basis points de inflação nos Estados Unidos. Então, dizer que isso vai gerar inflação? Mas, nossa, a saída dos ilegais vai aumentar o custo dos salários. É muita cara de pau as pessoas dizerem isso. Então, que as pessoas estão contratando mão de obra ilegal com custo mais baixo, pagando baixo para pessoas que estão passando necessidade e tal, e dizer que isso é um problema em termos inflacionários. Ou seja, muita narrativa em cima. Sim. Falta um pouco de realidade no que vai acontecer. E uma das realidades é essa. Não adianta dizer que essa Trump, os salários vão aumentar. Durante o período Trump, foi um dos maiores aumentos de salários entre negros e latinos nos Estados Unidos. Então, bom, quer dizer que vamos manter o salário baixo e vamos atacar exatamente as classes mais necessitadas dentro do escopo societário americano? Não, né? Então, eu tiro um pouco de lado essa visão de Trumpflation. Trump só vai assumir a partir do dia 20. Já teve impactos do início do governo dele, especialmente com o Vivek e com o Elon Musk. Agora que veio o pacote de tentativa de não shutdown, um pacote de 1.650 páginas, os caras estavam enfiando tudo quanto era penduricalho. A gente acha que isso acontece nos Estados Unidos. Os caras estavam enfiando cada penduricalho que era inacreditável, inclusive coisas relacionadas à utilização de máscara, Covid, não sei o que, coisa que já passou. Os caras estavam tentando enfiar lá dentro, que era para manter algumas agências vivas, que também eram penduricalhos. Ou seja, isso acontece no mundo inteiro, mas aqui no Brasil acontece muito mais intensamente do que acontece em outros países. Então, eles já conseguiram tirar aquilo, o pacote vai ser menor. O que acontece nos Estados Unidos é que a perspectiva de que você tenha um fiscal muito menos pesado, a redução do déficit daquela faixa de 35 trilhões de dólares para um número muito mais crível, redução de peso do Estado através do DOGE, que é aquele o sistema que vai ser o Vivek e o Elon Musk que vão trabalhar juntos, redução da burocracia, isso já compensa, por exemplo, esse 0,3 de Trumpflation das tarifas. Compensa alguns impactos de uma possível guerra comercial e também de uma melhora da atividade econômica, que também se preconiza uma melhora da atividade econômica. Ao mesmo tempo, essa saída do investidor estrangeiro do Brasil, ela não é só baseada efetivamente nos fundamentos locais. Os fundamentos locais são muito ruins, então isso catalisa a saída do investidor estrangeiro. Mas acontece um movimento no mundo e os investidores estão indo em revoada para os Estados Unidos. Então, boa parte do mercado acionário americano está inundado de investidores estrangeiros. Você tem muito pouco local para botar dinheiro em renda fixa no mundo que não seja tão arriscado, que o câmbio não gere risco, como, por exemplo, o Brasil, apesar de pagarmos o terceiro maior juro real do mundo. E se for comparar com o segundo e o primeiro, que é Rússia e Turquia, ninguém quer pôr o dinheiro nesses países, nós seríamos o primeiro alvo de investidores estrangeiros em termos de juros no mundo, não vale a pena. Então, o investidor estrangeiro, especialmente o americano, está preferindo ficar nos Estados Unidos e os investidores de outros países estão preferindo ir para os Estados Unidos. Isso valoriza o dólar em nível global, isso valoriza a atividade econômica nos Estados Unidos, isso aumenta a perspectiva de que juros possam ter que ser parados em algum momento e mais um fator de valorização do dólar. Jason, o quanto desse fluxo dos investidores para os Estados Unidos é bom para a economia global? O quanto disso pesa no caminhar das demais economias e dessas que a gente precisa ter mais atenção? E vou já emendar uma próxima pergunta, que eu quero entender a tua perspectiva para as relações China e Estados Unidos para esse novo governo de Trump. Pode ser algo semelhante ao que vimos em 2018, ou como temos um mercado que já conhece Donald Trump enquanto presidente americano, as relações podem ser diferentes e as reações também. Quanto ao crescimento mundial, não, porque, na verdade, você está tendo um impulso do próprio crescimento nos Estados Unidos, você está tendo um problema na Europa,
a Europa está com uma série de problemas grandes, entre elas de inflação, desemprego, crescimento econômico. O Canadá passando mais ou menos por problemas semelhantes. Das economias asiáticas, com exceção do Japão, que tem até aberto a possibilidade de elevar juros por conta da melhora dos seus indicadores econômicos, e algumas economias como Coreia do Sul, Vietnã, tal, a China não está bem. A China está lutando internamente para tentar crescer. Então está tudo muito dividido. Os paradigmas de globalização meio que se esvaíram nesses últimos anos, e os Estados Unidos têm sido um dos grandes beneficiários disso. Então, algo que beneficia os Estados Unidos, mas o restante do mundo não sei se é algo que é tão benéfico. Eu não sei se gera um impacto tão positivo para o restante do mundo. Quanto à guerra comercial, há de se entender os aspectos dessa guerra comercial e de que forma isso vai avançar, porque a questão de tarifas não mudou muito quando entrou o Biden. Muita coisa ficou do que era do governo Trump. Sim. Então, temos que lembrar disso, né? O governo Biden se posta de bonitinho, mas ele não baixou tarifa contra a China, não. Aliás, ele foi um dos que atacou a China. A questão da Huawei, naquela época, foi muito o governo Biden, não foi o governo Trump. Não sei se vocês lembram disso. Então, as relações já são estremecidas, porque são as duas maiores potências mundiais, isso é natural que aconteça. A China vai, eu acho que, baixar um pouco mais a cabeça do que se imagina, porque ela não está numa boa situação. A China ela tá precisando vender para fora, ela perdeu o mercado para a Índia, ela perdeu o mercado para o Vietnã, em termos de parques industriais, e a economia interna ela está com dificuldade de absorver. Você teve um aumento da pobreza na China, coisa de qual eles não gostam de divulgar, mas são dados que são reais, e eles estão numa posição que eles estão tentando, eles estão com um problema grave no setor imobiliário deles, gravíssimo no setor imobiliário. Aquela história da Evergrande ainda que não se resolveu, tudo está meio... E a China vai meio jogando para debaixo do tapete. O problema é que daqui a pouco o tapete está com 1 metro de altura de sujeira e todo mundo fingindo que não está acontecendo nada, né? Esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. Então, nós temos um balanço de poder agora que está um pouco desequilibrado para a China e está mais equilibrado para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está entrando agora com um presidente forte, que é considerado um presidente combativo, diferente do que era o Biden. O Biden era alguém que era controlado, não controlava. E o Trump é mais na linha de São Paulo, né? Não do poder duplo, não conduzo, não sou conduzido, conduzo. E com isso, agora, o nível da discussão mudou. O nível da discussão está um pouco mais complicado para o lado da China. E com os aliados que os Estados Unidos agora retoma com a entrada de Donald Trump, são coisas importantes que precisam ser repensadas. Mas isso daí a gente está falando do xadrez nível 5, né, em termos de geopolítica mundial. O que isso vai impactar no curto prazo, não sabemos. O que talvez o maior impacto no curto prazo que nós tenhamos nessa situação toda seja aqui no Brasil sair alguma coisa mais crível em termos de plano de corte de gastos, não o ministro tirar férias no meio parece que o secretário de Defesa nos Estados Unidos quis tirar férias no meio de uma crise nuclear. Sim. Foi mais ou menos como se vê Sim. o Haddad tirando férias em janeiro, né? Só tem uma crise e possibilidade de uma guerra nuclear, aí o secretário de Defesa dos Estados Unidos vou tirar uns 20 dias. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. É verdade, né? Sim. Bom, inteligentíssimo, né? Mas, ou seja, talvez até o dia 20... É o xadrez nível 1, Jason. Esse é o nível brasileiro. 1, né? Não, isso é dama. É jogo de dama, não é xadrez. É jogo de dama nível 1 para escola. Exato, para iniciantes. A gente saindo dos Estados Unidos, xadrez nível 5, estratégia geoglobal, com o Brasil, jogo de dama nível 1 para escola. E 20 diazinhos ali para dar uma descansada. Tranquilo. Sim, 20 diazinhos vai culminar no dia da posse do Trump. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, e é real, né, Jason? É real. É surreal. O Brasil não perde oportunidade de perder oportunidade. Eis o grande ponto. Então, nesse ponto, para a gente fica aquele negócio. Nós somos passivos observadores dessa situação, porque nós não temos como fazer nada ativamente. Vamos ver aí o Galípolo assumindo a ronca sozinho, como é que vai ser.
A parte boa é que eu acho engraçado a Glaze, por exemplo, brigar com o Banco Central, Ela gosta. especialmente com os movimentos do câmbio, sendo que quem faz tudo isso é o Galípolo. Ele é o diretor de política monetária. Não é Eles o... escolheram esse senhor para Eles assumir esse escolheram o cargo. Galípolo. Ele é o responsável pela política. Então, enquanto ainda não fazia intervenção e ela reclamava, era culpa do Galípolo. Mas Ela disse, hein, Jason, quando ele assumir e ele vai ser o próximo presidente, aí vocês vão ver o que é uma presidência de Banco Central. Ah, por gentileza, Jason Vieira. Pois é. Que eu falo, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Estamos esperando mais uma aí. Vamos ver. A parte boa é que eu tinha minhas desconfianças em relação ao Galípolo, dado algumas sinalizações que ele deu de MMT, de heterodoxia macroeconômica, mas o que me traz esperança é que eu conheço uma parcela significativa do pessoal que trabalha no Banco Central, e eu sei que o Banco Central e o Ministério da Fazenda são duas entidades, junto com a Embrapa, são entidades no Brasil de setor público de extrema excelência. Extrema excelência. Pessoas que trabalham ali, tudo PhD, pessoas de altíssimo nível, baixo impacto político. Então, com exceções que nós tivemos, por exemplo, o mandato do Tombini, que foi um mandato totalmente comandado pela Dilma, o restante dos presidentes dos bancos centrais sempre atuaram de maneira independente e agora, com independência, estão atuando de maneira mais independente ainda. E pelo que eu conversei lá e pelo que eu vi das atitudes do Galípolo, aparentemente ele se deixou se tornar embebido pelo Banco Central e não o contrário. Que bom. Pela tecnicidade do Banco Central e não o contrário. É isso que me dá esperança de que ele não vai fazer besteira. As últimas declarações dele já deixaram isso evidente, né? Sim, Mais sim. evidente do que no começo. O governo e a Glaze e o próprio Lula, enfim, eles deixavam bastante claro que eles tinham uma esperança de que o Gabriel Galípolo ele ia ser uma disrupção na Cavalo de diretoria Troia ali, né? dentro. Exato. E ele falou, Não, ó, eu sou técnico não, também, amigos, não vai dar. exatamente, exatamente. E o interessante disso é que você tem essa visão, eu digo, como o Banco Central é mais fácil você ser embebido pelo Banco Central do que você envenenar o Banco Central, porque, como falei, são pessoas de alto gabarito, alto nível lá dentro trabalhando, e são todas muito técnicas. Essa é a grande questão, elas são todas muito técnicas. E ele foi chamado para uma área lá dentro que era uma área de extrema tecnicidade, que não dá para chamar qualquer um, tanto que chamaram agora o tesoureiro de câmbio do Bradesco para substituir o Galípolo. Nada mais justo, porque é uma pessoa com uma experiência para o setor. Importantíssimo que sejam pessoas técnicas. Outras pessoas que vieram lá dentro, sim, por exemplo, pessoas que vieram... o cara foi o cara que foi responsável pelo IPCS durante anos. Então, acabaram se fazendo escolhas técnicas e o governo pode ser que se arrependa dessas escolhas. Porque não dá, porque assim, é um departamento técnico de extrema tecnicidade, é muito número, e você achar que ali o cara vai agir politicamente, a pior coisa que acontece. Toda vez que agiu politicamente, deu desastre. Todas as vezes, e foram poucas, e a maioria das vezes foram durante o governo Dilma. Então, nesse sentido, você conseguiu descontaminar essa questão política do Banco Central, conseguiu se tornar uma instituição bastante técnica, as pessoas que vão entrando lá dentro, elas vão virando BC. Essa é a questão. Sim. Elas não vão tentando transformar o BC, elas vão virando o BC. Então, essa história de vai entrar e vai revolucionar, vai gerar uma disrupção no BC, é aí que eu fico mais esperançoso com o Galípolo, que aparentemente ele não entrou para gerar disrupção do BC. Sim. Ele virou BC, ele entrou, ele se tornou BC. 100%. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora é de se entender se isso vai acontecer realmente. E outra coisa, na última reunião, provavelmente foi um movimento do Campos Neto, eles deixaram 200 basis points unanimemente garantidos para mais 2 reuniões de elevação de juros. Certo. Eu acho que isso foi bode na sala. Foi um presente do Campos Neto pro Galípolo. Você põe 200 basis points, é bode na sala. Tá. Chegando lá na frente, pode ser. Se o câmbio não continuar desse jeito, se a situação não continuar dessa maneira, pode ser que chegando lá na frente, alivie a situação. E com esse alívio da situação, ele possa dar, ao invés de 175, que ainda vai ser uma tremenda pancada de juros, uma porrada de juros 75.
mas vai parecer que ele foi um cara legal, né? Pois Então é, olha, observamos melhor, nós tínhamos dito 100, mas acho que podemos só subir 75. uma loucura. E eu acho que isso é combinado. Hum, E não é ruim, não é ruim. É um movimento estratégico, sim. uma estratégia de nível um pouco maior. Sim. O Jason, isso já está sinalizando, portanto, que 2025 vai ser um ano, portanto, de Selic mais alta, indiscutivelmente. Sim, Selic mais alta. Se depender do mercado, porrada muito maior, né? Se depender do mercado, o mercado chegou a falar até de 16 no terminal da Selic. Eu acho que também existe um exagero, porque aí o mercado começa a projetar em cima da curva e o economista não pode projetar em cima da curva, é besteira projetar em cima da curva, porque a curva ela reflete anseios e não projeta. Ela demanda, ela não projeta. Então, a curva quer 16%, isso não significa que deva ser 16%. Então, acho que esse fator é aí que precisa, os meus colegas precisam se descontaminar um pouco de ficar olhando curva de juros e fazer a projeção dentro do cenário concreto. Mas é Tá. juro alto, perspectiva talvez de um crescimento econômico mais baixo daquilo que a média tem projetado, ali pode ser que seja 1,5%, 1,3% de crescimento em 2025, e dólar só Deus sabe. Bom, Jason, para a gente finalizar, vamos terminar 2024 e começar 2025 com essa volatilidade ainda muito, muito forte no dólar, portanto, tanto aqui quanto lá fora. Essa é a única certeza que a gente tem até esse momento. A única certeza. A única certeza é a Tá. volatilidade. O tal do rally do fim de ano esquece, já Uhum. morreu. Não há nem tempo hábil, né? Dado que a última Certo. semana que vem já tem os feriados de Natal, tudo. Então esquece, rally de fim de ano já não aconteceu, o que deve acontecer agora é muita atenção e volatilidade no câmbio. Para o setor Tá. agrícola, que é exatamente o foco aqui, não está bom, porque nós sabemos que já muito acima de 5 ele já começa a bater no custo, e bater pesado no custo, né? Isso, muitos anos eu trabalhei com o setor agrícola, a gente sabia que o dólar de equilíbrio é sempre um dólar muito complicado, porque o dólar de equilíbrio é aquele dólar maravilhoso que você vende quando o dólar está na alta e compra suplementos, implementos defensivos, sementes, equipamentos quando o dólar está em baixa. Só que esse cenário não existe, né? Esse cenário é ponto da carochinha. Então tem que ter um Certo. dólar de equilíbrio. O problema é que o dólar de equilíbrio, acima de certos valores, ele rende bem para o produtor, mas ele custa muito. Certo. E esse dólar está longe do Sim. equilíbrio faz muito tempo. Passou ano passado longe do equilíbrio. Nós calculamos há alguns anos, se a gente for inflacionar o cálculo que nós tínhamos feito, seria algo em torno de 4,20. Então, qualquer coisa acima de 4,20 começa a pesar para o produtor. Até 5 o produtor ainda consegue absorver parte desse custo e vai pelo ganho do negócio. Acima de 5 começa a ficar muito complicado. Então, já faz muito tempo eu conversando com alguns produtores agrícolas que eles já não estão mais felizes com o dólar. Então, vamos ficar atentos. Mesmo que forme preço melhor na hora de custear o negócio dele, fica muito pesado, né, Jason? Fica muito pesado, fica muito pesado. Muito porque é custo em dólar, né? Sim, Praticamente tudo é dólar. Defensivo é praticamente dólar, tudo. implemento é dólar, potássio é dólar, E o que semente é não é dólar. dólar tem lastro em dólar, porque se vai Tem fazer lastro em semente, dólar, né? diesel é dólar, Sim. semente é dólar. Ontem eu estava A tua conversando com outro economista, ele dizia assim, ai, que mania que também as pessoas têm de falar, o governo principalmente, a população não come dólar. Come dólar pra come, caramba, come pra né? caramba, ela se Come transporta dólar, no sim, dólar exato. e a comida que ela come é transportada no dólar. Sim, um A presente de energia Natal e elétrica tudo dela mais. tem custo no dólar, presente de Natal é dólar. A cesta de Natal desse ano vai ser uma beleza. Afinal, o Bom, brasileiro não come dólar, vai fazer o quê? Vai exato. todo mundo comer Chester. É verdade. E é dólar, hein? Tem E é dólar naquele dólar, porque Chester, pelo amor de porque Deus. tem. A ração Milho, dele é dólar. O milho é milho, dólar. soja, aditivo Milho, de soja, nutrição. aditivo, Eita, vacina, tudo, meu os amigo. Come dólar pra antibiótico é dólar. caramba. É. Tudo é Toma, dólar. come Energia dólar. elétrica, male, é dólar. É Então, dólar.
Pois Não é. adianta reclamar, É vai dar verdade. problema. É verdade. Jason, olha, quero muito te agradecer por essa. Hoje é a última edição do Bom Dia Agronegócio desse Opa, ano e a gente tá fechando aqui com chave de ouro. Você sabe que eu adoro entrevistar obrigado. você e ter as suas análises aqui para nossa audiência. E obrigada, viu? Para nós é sempre um privilégio ter você conosco por aqui. Um ótimo 2025 para você, que você esteja mais vezes conosco aqui no Notícias Agrícolas, dividindo essas informações com a nossa audiência. Muito obrigada, um bom Natal, um excelente ano novo para você. Obrigado pelo convite, boas festas a todos. Obrigada para você também, Jason. Até mais.